Resumo do livro Memória de um Adolescente Brasileiro na Alemanha Nazista. Capítulo 1. Essa é a história de Rodolfo Otto Leubel, que é o narrador. Vai contar tudo aos 85 anos de idade, para a pessoa que vai escrever esse livro. O seu avô materno, Otto, casou. Pegou o dote da noiva e gastou com cavalos e outros luxos de época. Então ficou sem condições de permanecer na Inglaterra por questões financeiras. Otto viu uma oferta de emprego como mestre cervejeiro no Brasil e foi na frente para organizar a ida do restante da família, que era a sua avó Sofia, a mãe dele quando criança e os tios também ainda criança. Otto chegou ao Brasil em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial. A guerra explodiu e Sofia não pôde ir com os filhos. Sofia tinha 2 irmãs, Dora e Marta. As tias nunca casaram. Sofia viveu lá às custas dos pais e de seu trabalho como costureira. Ela ficou sem condições porque o marido tinha gastado todo o dote e foi embora para o Brasil. Em 1918, o Kaiser da Alemanha teve que abdicar e a Alemanha se viu num caos estrutural e econômico. Famílias na miséria, fome, doenças, inflação e desemprego. No forte inverno, a coisa piorava. Doenças destruíam as famílias inteiras que se aglomeravam em um único cômodo a fim de se aquecerem. Os suicídios aumentavam a cada dia. Foi aí que a Alemanha abriu as portas para um homem de cabelo escuro, olhar penetrante e um bigode ridículo, Adolf Hitler, o fundador do Partido Nazista. As mulheres eram confinadas aos 3 Ks na Alemanha. São palavras alemãs que indicam filho, igreja e cozinha. As tias-avós antes eram cuidadas à moda antiga, com muito zelo. Tiveram que se virar para driblar a fome. Dora, a mais esperta, arrumou um emprego bem conceituado no banco, e Marta, a mais jovem, mais bobinha, se tornou dama de companhia de uma senhora da alta nobreza. A avó Sofia ficou em casa cuidando dos pais idosos e dos filhos. 7 anos depois da ida para o Brasil, ela acabou levando os filhos. A demora foi longa por conta da guerra. A família se reencontrou com Otto no Brasil e já era 1920. A adaptação à nova cultura foi bem difícil e sofrida, mas a que melhor se adaptou foi a avó Sofia. Capítulo 2. Os avós por parte do pai, de Rod é o narrador Rodolfo, tinham lavoura no sul da Alemanha, na Baixa Bavária. Os avós paternos tinham 2 filhos homens, o tio, cujo nome não me lembro, era o mais velho e o pai de Franz era o caçula. Franz era apelido alemão para Francisco. Na Primeira Guerra, Franz lutou pela Alemanha e, ao fim da guerra, sentiu que não tinha mais espaço para ele na sua cidade natal, onde a família morava. Ele ficou com abuso da guerra. Ele almejava coisas maiores. Pegou sua parte da herança e seus pertences e partiu o mundo afora em busca de um destino. Uma vez em Amsterdã, na Holanda, ele viu a foto do Brasil numa vitrine, numa revista, e decidiu embarcar para o Brasil. Ele tinha apenas alguns trocados e não tinha nenhum conhecido, também não falava português, com uma enorme vontade de viver. No Brasil, alguns alemães que encontrou contaram sobre diamantes na região do Mato Grosso, e Franz não hesitou em ir atrás das tais pedras. Não encontrou nada, e aí voltou para São Paulo e abriu um pequeno comércio no centro. Em 1928, Franz tinha 31 anos e num baile da sociedade conheceu Marta, a mãe de Rodolfo. Com 19 anos, Marta tinha. O relacionamento foi rápido e ficou sério, e 1 ano depois Rod nasceu. Foi o primeiro brasileiro da família. Capítulo 3. Os pais foram viver em Vila Mariana, onde Rod nasceu. Uma casa confortável e bonita na rua Pedro de Toledo, onde hoje é a estação do metrô Santa Cruz. O avô materno trabalhava na cervejaria Brahma, em um cargo que hoje seria o gerente industrial. Esse avô comprou uma chácara no bairro Brooklyn, na Travessa Morumbi. Na época, era distante do centro, e a avó dizia que a chácara nunca ia valorizar. Os pais de Rod moraram ali por um bom tempo, recebiam convidados animados e promoviam piqueniques, regatas de remo no rio. Era uma vida despreocupada e feliz. Mal sabiam a tragédia que em poucos anos se abateria sobre a família e sobre a humanidade. Capítulo 4. Na Alemanha a situação seguia um pouco mais crítica. A moeda estava muito desvalorizada. Cada vez valia menos. A classe média empobrecia rapidamente. Meio quilo de manteiga valia milhões. No dia seguinte, os mesmos milhões só pagavam um pedaço de pão. Vidas eram arruinadas e na sarjeta surgiam novas formas de especulação. O país assumiu enormes dívidas de guerra. A tia-avó Dora
que morava na Alemanha, escrevia para a irmã explicando sobre a crise e a inflação assustadoras. Certa vez disse que um novo partido estava surgindo e o tal Hitler fazia promessas ousadas de melhoria da economia, do desemprego do país e prometia que tinha uma forma de acabar com a dívida externa. A multidão empobrecida e desocupada pelo desemprego o aplaudia euforicamente. Os avós de Rod discutiam muito sobre a Alemanha. A avó Sofia odiava os nazistas, dizendo que eram oportunistas a explorar a inocência do povo sofrido. E o avô dizia que só Hitler era capaz de tirar a Alemanha do buraco que se encontrava. As discussões eram intermináveis. Em 1929, o mundo encarou uma crise financeira que repercutiu e abalou todos os países do mundo inteiro. A quebra da Bolsa de Valores de Wall Street em Nova York. Capítulo 5. No Brasil, Rod estudava em uma escola de cultura alemã. Alguns professores nem falavam sequer o português. Nos anos de 1936 e 37, eles recebiam muitas notícias da Alemanha nazista. Muitos aprovavam o que estava acontecendo. Hitler à frente do fim da inflação e do desemprego. Mas nem todos se deixavam seduzir pela conversa daquele homem que havia tirado a Alemanha da miséria e pregava a insistente propaganda hitlerista. Mas é fato que Hitler conseguiu feitos inacreditáveis e a melhoria de vida da população era notória. Era crescente o número de admiradores da forma como ele conduzia o seu governo, conquistando um certo carisma e insistindo na publicidade eficaz de suas terríveis ideias de crescimento da Alemanha. Soldados alemães faziam turnês de exibição nos países com marchas, hinos, bandeiras, armas e exibição de sua disciplina. Então, seguiu a saudação nazista compartilhada pelos simpatizantes da causa, o que provocou uma implicância por parte dos brasileiros contra tudo que era alemão. Precisou-se começar a esconder os costumes dos alemães aqui. Bandeiras não podiam falar alemão em público e a escola teve que se adaptar ao modo brasileiro mesmo. Foi o que fez muitos alemães quererem deixar o Brasil e voltar para a terra natal. Dentre eles, Marta, a mãe de Rod, que insistia cansativamente até agressivamente para voltar para a Alemanha. O pai Franz não queria retornar para a Alemanha. Ele se sentia estabilizado por aqui. A teimosia da mãe venceu e o pai cedeu ao retorno. Depois de longas discussões, venderam tudo e embarcaram para a Alemanha. Para os pais, era um retorno. Para Rod, ele estava largando tudo o que era conhecido e querido para entrar em uma aventura no desconhecido. Capítulo 6. Após uma viagem cheia de escalas em vários países, em março de 1938, desembarcaram no porto em solo alemão. Hitler tinha começado sua política expansionista, anexou a Áustria ao terreno alemão e divulgou isso massivamente. Instalou caixas de som pelos principais pontos das cidades para transmitir por rádio suas notícias de conquista e eficiência. Havia alto-falantes em todos os cruzamentos, nos aeroportos, estações de trem, fossem cidades grandes ou lugarejos. Todos ouviam por toda parte a voz e os comunicados do Führer. Foi no contexto dessa comemoração expansionista que a família chegou na Alemanha. Capítulo 7. Imediatamente que eles chegaram, perceberam que a realidade dentro das terras alemãs era bem diferente do que tinha idealizado Marta. Um homem alto, loiro, aparência típica dos alemães nazistas, com uma faixa suástica no braço, convidou a família aos berros para entrarem em um ônibus a fim de mostrar aos repatriados as maravilhas da nova Alemanha. O dia estava muito frio. Rudy tinha só 8 anos de idade. Sentiu muito medo e estranhamento daquela recepção. O homem da suástica ordenava em tom de comando: "Olhe para a direita! Olhe para a esquerda!" Depois do estranho passeio, foram ao hotel. Ao tentarem pagar a conta, o dinheiro que deram não foi aceito, pois era um dinheiro que estava inflacionado da época de 1923 a 1924 e já estava fora de circulação. "Ora, mas esse é o dinheiro que nos deram no câmbio quando desembarcamos", explicou o pai Franz. Aos gritos furiosos, o homem perguntou se Franz estava se atrevendo a sugerir que um alemão trabalhador e honesto o estava enrolando. Quanto mais Franz tentava explicar, mais o homem se exaltava. "Você acabou de vir do exterior e está insultando nossos cidadãos?" Marta disse que tinha um outro dinheiro aqui guardado por acaso e acabou tirando algumas notas de dentro da bolsa e pagou, relevando toda a grosseria que sofreram.
O homem puxou o dinheiro e ainda resmungou: estrangeiros mentirosos. Eles se sentiram decepcionados com a chegada. Saíram da cidade e se dirigiram para a cidade de Ulm, onde as tias-avós moravam. Era um apartamento bem pequeno que elas viviam, mas se dispuseram a recebê-los com muito carinho. Rod estranhou a falta de hospitalidade e o mau humor constante tradicional dos alemães daquela época. As únicas a tratá-los com carinho eram as tias. Por conta da falta de espaço, passaram somente 3 semanas lá e saíram da cidade para ir para a cidade natal de Franz, onde seu irmão mantinha a lavoura herdada. O tio era casado e tinha 5 filhos, 2 moças e 3 rapazes. Enfim, Rude sentia-se bem, se aproximou dos primos e começou a descobrir a beleza natural daquelas terras. Apesar disso, a realidade ia se tornando cada vez mais desagradável, pois os nazistas os consideravam traidores e aproveitadores. Os alemães, que abandonaram o país após a guerra, eram considerados traidores por terem fugido quando as coisas iam mal e voltado agora que o país estava se erguendo. O tio dizia que Hitler era louco, queria meter o país em outra guerra. Franz amenizava, dizendo que ele não era tão louco a esse ponto e que nunca colocaria a Alemanha em guerra novamente. Eles debatiam longas conversas sobre isso. Dias depois, Franz foi convidado a comparecer à Gestapo, que é a polícia alemã de Hitler, para um interrogatório. O oficial perguntou se era alemão, por que saiu da Alemanha e depois ficou querendo saber a opinião dele sobre como a América reagiria em caso de guerra. Franz explicou várias vezes que não conhecia a América, ou mesmo os americanos, que moravam no Brasil e que as coisas eram bem diferentes. Mas exaltado, o oficial exigiu que ele falasse a resposta. Franz estava com medo de se comprometer e ser preso respondendo algo que pudesse ser interpretado de forma errada. Então ele usou 1000 vezes a palavra hipoteticamente, hipoteticamente, hipoteticamente. Mas diz que em caso de guerra, a América se sairia bem por conta do seu potencial em produção industrial. Que se eles passassem a produzir armas, seria um país forte para ser combatido. Então o oficial desistiu de perguntar mais e o mandou embora. Grosseiramente, claro. Nota sobre o corredor polonês. O corredor polonês é uma faixa estreita de terra entre o país da Polônia e a Alemanha. A Alemanha havia perdido parte dessas terras lá na Primeira Guerra Mundial e em 1938 exigiu as terras perdidas de volta. A recusa da Polônia em devolver foi o que acabou desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Então, essa faixa de terra do corredor polonês é uma região crítica, conflituosa. Capítulo 8. Havia chegado a hora de deixar os campos de lavoura da Bavária. O dinheiro da família estava acabando e Franz precisava arranjar emprego e teve sorte de imediato. Arranjou um trabalho com uma indústria de produção de maquinário para madeireiras, numa cidade de território alemão, mas que pertencia agora à Polônia. O trabalho tinha bons rendimentos e ele tinha um automóvel à sua disposição. Ele trabalhava como representante. Apesar de ser um trabalho muito bom, o nazismo deixava todas as situações muito tensas por causa daquela região. Era preciso ter cuidado com o que se dizia ou o que se fazia. Nesse trabalho, a família teve oportunidade até de viajar bastante, conhecendo toda aquela região da Bavária. Mas, em um dia chuvoso, eles estavam desanimados e eles decidiram ir para a Suíça no caminho de uma das representações de Franz. Teve uma blitz da Gestapo que os fez parar. O oficial foi extremamente ríspido, grosseiro, interrogando se eles eram judeus, insistindo em saber a nacionalidade deles. Foi uma situação muito tensa. O oficial insinuou que eles estivessem tentando fugir do país. Os pais de Rod mantiveram muita calma e antes que pudessem responder, o oficial disse para eles se comportarem como bons alemães, que deviam agora servir ao Reich, que não era mais possível fugir de forma alguma. Eles nem queriam mais conhecer a Suíça, nem passear, eles só queriam sair dali. Rod admirava como a mãe e o pai conseguiam manter sangue frio naquelas situações que ele próprio ficava apavorado. Ele não entendia muito bem a situação daquela região entre a Polônia e a Alemanha. Na volta em silêncio para casa, Marta comentou: "O que fizemos para merecer isso?"
E o pai secamente respondeu: agora é tarde para arrependimentos. Capítulo 9. Chegado o momento de ir para a escola, Rod, que desconhecia o que era preconceito, começou a sofrer várias agressões dos colegas por ser estrangeiro. Eles o chamavam de americano e de traidor do Reich. Quanto mais Rod tentasse se defender, mais raiva os colegas sentiam. No início, Rod tentou esconder que sofria ataques, pois sentia vergonha. Mas um dia chegou ensanguentada em casa e a mãe precisou saber o que andava acontecendo. Ela ficou muito abalada. Comentou com um vizinho meio introvertido, com quem ela falava de assuntos sempre inofensivos, o que estava acontecendo com o filho, e o vizinho se excedeu e começou a falar que odiava os nazistas. Marta, chocada, pediu que o vizinho, Smith, retomasse a compostura, e ele gaguejou e saiu de perto. Marta foi à escola se queixar com o diretor sobre as crianças, mas o mesmo era um nazista fanático e foi extremamente rude com ela, dizendo que provavelmente a culpa era do próprio Rodolfo, que provocava os colegas e eles somente reagiam contra as provocações. Ela não conseguiu nada além de gritos ofendidos e grosseiros do diretor, sem nenhuma condição de diálogo, mas ao menos as agressões físicas haviam parado. Capítulo 10. Os pais de Rod estavam se esforçando para tentar achar um canto para ficar, mas eles não conseguiam nada, ninguém queria os ajudar os traidores do Reich. Então, eles permaneceram morando com as tias Dora e Maria. Nem o próprio prefeito de Ulm quis ajudar, ele também defendia o Reich. No pequeno apartamento, a cozinha era o canto mais quente e acolhedor por causa do cheiro da comida. Marta se queixava para a tia Maria dos problemas de Rod na escola, enquanto Rod lambia uma panela de bolo e se revoltava que ninguém ali ligava para a presença dele, ainda que estivessem falando dele. Todos só discutiam o tempo inteiro. Em toda a conversa, tia Maria oferecia um chá. Ela achava que chá poderia resolver qualquer coisa. Marta continuava reclamando e esbravejando sobre tudo aquilo que era muito injusto. Tia Maria chorava, como sempre. Elas ouviram o grupo de alemães que começaram a gritar na rua, na porta de uma loja. Fora, judeus malditos! Quebraram as vidraças, gritavam para ninguém comprar em loja de judeus. E ninguém apareceu para ouvir. Foram embora. Maria, então, chorando, disse: vão embora enquanto é tempo, Marta, pelo amor de Deus. Marta não entendeu. E Maria disse que agora que estavam começando uma campanha contra os judeus, ninguém sabia nem o porquê. Antes era só verbal, mas agora as agressões físicas haviam começado. Ela tinha receio de o que mais os faria ter raiva ou onde iria parar essa onda de ódio, se eles não acabariam sendo atingidos por isso também. Apesar de nem serem judeus. As agressões começaram porque um jovem judeu, na França, na tentativa de matar um embaixador alemão, acabou matando a tiros um secretário da embaixada alemã na cidade de Paris. Isso deu um start para as agressões e o vandalismo na Alemanha inteira contra os judeus. Em 9 de novembro de 1938, iniciou-se a maior perseguição contra a raça judia na história da humanidade. Nota: tem um templo em Munique, construído em homenagem à honra do exército bávaro, pois em 1923 Hitler marchou com seus seguidores para esse local na tentativa de dar um golpe e chegar ao poder, mas de maneira sangrenta fracassou e Hitler foi preso. Em 1933, Hitler subiu ao poder e o templo, que ele fez a primeira tentativa de conquista, foi construído no local da primeira tentativa de tomada do poder, um local de veneração nazista. Capítulo 11. A ameaça da guerra crescia. Os cidadãos estavam cada vez mais aflitos com essa possibilidade. Hitler sempre prometia muitas coisas que não pretendia cumprir e mentia muito em sua propaganda política. Ele dizia que era contra conflitos armados, mas obviamente era mentira, sempre mentira. Uma disputa de terras em uma fronteira com a Tchecoslováquia culminou a guerra, mas a França e a Inglaterra foram muito prudentes e impediram que acontecesse de fato a guerra. Capítulo 12. Era junho de 1939 e o assunto de todas as rodas era se haveria ou não guerra. Rod estava a dias de completar 9 anos. A única esperança que tem da época eram as discussões. A única lembrança que tem da época eram as discussões, brigas e problemas.
Em São Paulo, o tema da discussão era se voltava ou não para a Alemanha. Agora, o tema das discussões era como sair da Alemanha. O pai nem se empenhava muito para isso, porque ele não acreditava que o Hitler chegasse a ponto de desencadear uma guerra. Mas as tias-avós e o tio da Bavária insistiam muito para que eles fugissem enquanto era tempo. Lançaram um decreto em que as casas deveriam realizar um trabalho coletivo para ter às mãos balde, areia, água, pá e outros acessórios para combater os possíveis incêndios provocados pelas bombas. Já era uma iminência de guerra. Deveriam colocar nas janelas cortinas bem escuras para não chamar a atenção para ataques aéreos. Tia Maria sempre resmungava desses decretos incômodos porque ela gostava de arrumar a casa e deixava a casa sempre muito feia. Era sempre uma ameaça de uma possível guerra. Capítulo 13. Agosto de 1939. Os acontecimentos políticos se atropelavam com a ganância expansionista de Hitler. A Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. Eles não se agrediriam, não se invadiriam, não entrariam em conflito um contra o outro. Os países em volta estavam se mobilizando para demonstrar aliança entre um e outro. Hitler se declarava neutro e aberto a negociações com a Polônia, que não respondeu. Hitler, irritado, voltou atrás e começou a mobilizar suas tropas. Quanto a Rod, as agressões haviam cessado um pouco, mas as pessoas ainda o provocavam e agrediam verbalmente. As pessoas só não tratavam tão mal a família de Rod por causa do prestígio das tias e o respeito que eles tinham por elas, mas ainda assim incomodava. Enfim, Franz, o pai de Rod, decidiu se mobilizar para voltar ao Brasil. Comprou passagens para um navio dinamarquês rumo à Itália, para de lá vir para o Brasil. Rod ficou ansioso e feliz pela possibilidade de voltar para sua terra, seus amigos, sua paz. Naquela tarde, Hilde, uma amiga de longa data das tias, foi visitá-la. Ela era uma mulher simplória, mas nazista convicta. Todos combinaram de ter muito cuidado sobre o que falariam com ela, pois não sabiam o que podiam falar, pois ela não hesitaria nem um pouco em denunciar o que quer que fosse, caso achasse que eles estivessem traindo os ideais do Führer, o Hitler. Foi anunciar com orgulho que estava grávida do 5º filho. O Hitler estimulava e até condecorava mulheres que comprovassem a maternidade, pois ele precisava de mais soldados. Hilde, em um tom ardiloso e arrogante, perguntou: "E então, vocês vão ou não voltar para a América?" Rude respondeu abusadamente que era Brasil, não América. Ela se sentiu insultada e ficou um clima muito tenso. Marta tentou desconversar para evitar que alguém falasse algo indevido. Ligou o rádio bem na hora que uma fala de Hitler estava passando, mentindo sobre um tal ataque da Polônia contra os alemães, quando na verdade o próprio Hitler forjou uma cena de ataque, vestiu presos dos campos de concentração com o fardamento polonês. A Inglaterra ameaçou decretar estado de guerra caso Hitler não retirasse as tropas da área de embate contra a Polônia. A tensão pré-guerra era crescente a cada palavra solta. Após as palavras falsas de Hitler, tocou-se o hino da Alemanha e, na sequência, alguém bate na porta com força. Todos se assustaram. Era a polícia anunciando que o visto de saída da família havia sido negado e eles estavam impedidos de deixar a Alemanha. Todos ficaram em estado de choque. Rude se revolta e esbraveja contra a mãe. "A culpa é toda sua de termos vindo! Eu te odeio!" Ele saiu correndo aos prantos antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa. Capítulo 14. Estavam em guerra. Hitler anunciava orgulhoso vitórias. Mesmo com o visto cancelado, os pais de Rude não desistiram de lutar. Faziam vários planos que falharam. Rude mergulhou em profunda tristeza e depressão. A mãe não chegou a comentar sobre o rompante do menino. Rude até se arrependeu, mas não teve coragem de pedir perdão. Ninguém comentou mais nada sobre isso. Franz estava inconformado e raivoso por não conseguir resolver aquela situação sem conseguir sair da Alemanha.
Em Yumi, os pais de Rod haviam feito amizade com um casal cuja esposa era brasileira que também queria retornar para o Brasil. Estavam com passagens em um navio italiano e bem no início da guerra eles conseguiram embarcar. 10 horas depois do embarque, a guarda costeira parou o navio e prendeu todos os alemães em fuga. Só liberou quem não era alemão. Prenderam o marido desse casal e o obrigaram a lutar na guerra até a morte. Esse casal havia tentado, antes de embarcarem, convencer a família a irem juntos, mas Franz teve uma sensação que não deveria confiar nessa viagem e não quis ir. Havia iniciado o racionamento. Não usava-se mais dinheiro, usava-se vales de compra, os bilhetes para serem trocados por mantimentos. Nos primeiros meses da guerra, a família não chegou a passar fome, pois tinham parentes no campo que os abasteciam, mas depois foi inevitável que a fome os alcançasse. Os soldados confiscavam tudo, até os cavalos que eles usavam. Capítulo 15. No Natal de 1939, as comemorações seguiram razoavelmente tranquilas, com a falsa ilusão de que a guerra acabaria logo. Em março, Rod estava febril e feliz por não ter que ir para a aula encontrar pessoas odiosas. Marta saiu para trocar alguns vales e Rod estava só com tia Maria quando toca a campainha. Rebeca, uma moça judia que estudou na mesma escola de Marta quando criança, antes de Marta migrar para o Brasil. A moça estava abalada, muito pálida. O pai havia sido intimado pela Gestapo e seria mandado para um campo de concentração chamado Dachau. Também contou que havia perdido o emprego, pois o chefe alemão não poderia mais permitir que ela continuasse trabalhando, ou então ele sofreria consequências da Gestapo. Rebeca até defendeu o chefe, mas estava perdida sem saber o que fazer. Ficou tentando se consolar, dizendo que ouviu falar que Dachau nem era dos piores campos de concentração. Porém, sim, era horrível, abrigou 200.000 prisioneiros e exterminou violentamente cerca de 30.000 pessoas. Maria falava coisas completamente fora do assunto, nervosa, arrumando, desarrumando as coisas, enquanto a Rebeca tentava desabafar, porque ela estava muito angustiada. Então, Rebeca pediu perdão por estar incomodando diante daquela cena de tia Maria arrumando as coisas. Maria parou, ofereceu um chá e Rebeca se acalmou. Marta entra em casa resmungando, quando foi tentar trocar os tickets, da dificuldade e se espanta ao ver a amiga. Rebeca! Rebeca começa a chorar, contando tudo novamente para Marta. Tia Maria fica perguntando, mas por quê? Um homem tão bom, por que vão mandá-la para o campo de concentração? Rebeca simplesmente responde, somos judeus. Capítulo 16. Março de 1940. Acordaram com festejos na rua. Estava muito frio, o carvão cada vez mais caro e sem qualidade. A cozinha era o lugar mais aquecido da casa. Tia Dora anunciou que as tropas da Dinamarca e da Noruega têm algo a ver com a história do minério de ferro. Essa invasão nessa região da Dinamarca e da Noruega era uma invasão estratégica, pois o enfoque era as jazidas de ferro, a fim de aumentar a produção do aço, que era necessária para alimentar a máquina de guerra e a produção de armas. Maio de 1940, mais anúncios de vitórias e avanços das tropas sangrentas de Hitler. Haviam humilhado e feito a França capitular, ou seja, se render, e sentiam-se vingados pela capitulação e rendição à Alemanha na Primeira Guerra Mundial em 1918, quando a França havia humilhado a Alemanha. Era uma revanche. Capítulo 17. A saudade do Brasil doía. Os pais acreditavam que após a derrota da França, a guerra acabaria. Hitler enviou um pedido de paz até a Inglaterra, mas o primeiro-ministro inglês negou. Rod mudou de escola. Nela já não haviam agressões, mas Rod não conseguia se adaptar à mentalidade dos alemães da época. O pai havia perdido o emprego. A indústria de máquinas para madeireiras foi transformada em produção de armas para a guerra. Franz aceitou um cargo bem modesto em um escritório da companhia elétrica para a família não morrer de fome. A qualidade de vida caiu muito, tiveram que vender o carro. Aos 43 anos, o pai ficou isento do alistamento, ou seja, de ser chamado para se alistar para as guerras. Ao menos por enquanto.
um carvão de péssima qualidade mal durava para manter a família aquecida. Todos resmungavam que não aguentavam mais tudo isso. E Franz fazia acusações veladas, ou seja, nas entrelinhas, silenciosas, indiretamente. Nada disso deveria estar acontecendo com a gente, não é mesmo? Olhando para Marta, e ela se sentia muito culpada. Em Ume, havia outro casal brasileiro chamado de Wilde. Venderam tudo no Brasil e foram para a Alemanha antes da guerra. O Sr. Wilde falou de um emprego ótimo em Varsóvia, muito bom, que teria conseguido porque muitas das vagas estavam em aberto, pois os jovens estariam lutando na guerra. E Franz pediu que o amigo o indicasse para tal trabalho. Ele disse que tentaria. Franz havia se prometido que nem morreria e nem mataria ninguém nessa guerra estúpida, pois já havia lutado na primeira e não queria repetir. Então, toda vez que era convocado, ele mentia que tinha adquirido uma doença de bactéria nos trópicos que provocava muita diarreia. Com medo da contaminação dos soldados, os médicos dispensavam ele. Com essa e outras artimanhas, ele se manteve longe do front. Capítulo 18. Hitler, empolgado com suas vitórias, tomou uma atitude que assombrou o mundo. Em junho de 1941, ignorou o tratado de não invasão à União Soviética e mandou, sem aviso nem ameaça, uma enorme tropa invadir a Rússia. Mas a caminho da invasão, o seu amigo ditador italiano Benito Mussolini pediu uma pequena ajuda para invadir a Grécia, o que fez ele acabou conquistando toda a região dos Balcãs, ali na região sudeste da Europa. E o que fez essa pausa atrasar as tropas alemãs na sua invasão surpresa, em algumas semanas de atraso. Isso foi decisivo para o fracasso da invasão à Rússia de Stalin, pois o rigoroso inverno russo estava começando. Hitler havia começado a conquistar algumas pequenas regiões na Rússia, logo na entrada, quando começaram a cair os primeiros flocos de neve. O inverno foi o pior general que Hitler teve que enfrentar. Armamentos e carros estavam congelando e atrasando o avanço das tropas. Os soldados não tinham roupa adequada para tamanho frio. A mesma coisa havia acontecido a Napoleão em 1812, mas, na arrogância de superioridade, os alemães não consultaram a história e nem estudaram a enorme dimensão do território russo. Repetiram o mesmo erro. Na Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta e violenta de todos os tempos, matou inocentes civis, soldados russos e todo o 6º Exército da Alemanha. Em dezembro do mesmo ano, as tropas já estavam exaustas, muito desfalcadas. Os generais pediam a Hitler que ordenasse o recuo das tropas, mas Hitler obrigou a todos que lutassem e resistissem até a morte, até o último soldado, até o último dia da guerra. Essa decisão provocou milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, porque já se sabia que a Alemanha não ia conseguir vencer. As denúncias de traição eram feitas de todas as partes, mesmo dentro das mesmas famílias. O que sobrou do exército alemão se rendeu em fevereiro de 1943. 91 homens alemães cederam e foram feitos de prisioneiros pelos russos. Foram torturados de forma muito pior do que os alemães tratavam os prisioneiros nos campos de concentração. A Batalha de Stalingrado durou 199 dias de horror. Capítulo 19. No fim de tarde de dezembro, o pai de Rod conseguiu uma entrevista de emprego em Varsóvia. Enfim, passou horas respondendo uma longa interrogação para conseguir um emprego. Marta saiu para trocar os últimos vales por uns pães duros com gosto de bolor, mofo. Fazia 10 graus negativo, mal conseguiam dormir. Colocavam bolsas de água quente para tirar a rigidez dos lençóis gelados. Comeram pão, tomaram chá e foram dormir. Pelas 2 horas da manhã, bateram com força à porta. Franz atendeu e era a polícia Gestapo. Todos estavam assustados, mas Rod conseguiu até achar engraçada a roupa da tia Maria. Um pijama bem estranho. Havia uma denúncia de espionagem e que pessoas suspeitas haviam visitado a casa. Franz explicou que algumas pessoas foram visitar a casa, mas não eram amigas das tias.
Não demonstravam nenhuma comoção com as palavras de Franz. Perguntaram se o menino era o americano de quem falavam. Olha, essa informação já foi corrigida algumas vezes. Ele é brasileiro. Ele é uma criança. Vasculharam tudo. Mas sem o quebra-quebra habitual. Arrastaram móveis, mas depois partiram. Ninguém conseguiu dormir depois disso. Arrumaram a casa e ficaram na cozinha tentando se acalmar com chás sem açúcar, porque estava escasso. As visitas da Gestapo sempre eram muito violentas. Marta disse: foi a Hilde, aquela nazista fanática. Tia Maria chorou e Franz se irritou. Chorar não adianta nada, Maria. Ninguém nunca saberia quem os denunciou. Tiveram mais algumas entrevistas de emprego até que Franz conseguiu o cargo administrativo que tanto queria em Varsóvia. Capítulo 20. Franz foi na frente sozinho para Varsóvia. O ódio contra os judeus era crescente e assombroso. Nada podia fazer para ajudar. Massacravam pessoas simplesmente por serem judias. Um dia souberam que Rebeca, a judia que o pai havia sido levado para Dachau, suicidou-se. Arrombaram a porta do seu apartamento no 3º andar para buscá-la e levá-la para um campo de concentração também. E tomada pelo medo e desespero, Rebeca atirou-se pela janela, em suicídio. A família não sabia o que esperar de Varsóvia, mas mal podiam esperar para sair daquele cenário de crueldade e horror que estavam vivendo em Ulm. O novo trabalho na produção é a produção de gasolina sintética. A primeira medida que Franz fez no trabalho foi usar uma área parada em uma horta, para fazer uma horta, e arranjou uma vaca leiteira. Começou a alimentar os funcionários e a produtividade aumentava. O número de sabotagens na fábrica cessou. Rod estava gostando dos novos ares. Sempre pegava uma carona com um camponês carroceiro até certa parte do caminho. Todos eles moradores da região de Varsóvia. Mas um dia, o pai de Franz se viu obrigado a fazer o filho vestir o uniforme da juventude hitleriana. Era um uniforme que não era muito agradável aos moradores locais. Então o camponês não quis mais que ele subisse na carroça. Capítulo 21. Varsóvia era uma terra de gente alegre, gentil e hospitaleira, muito bonita, a Paris do Leste. Varsóvia ficava na Polônia. Eles tinham um novo amigo polonês, Ladislau, nascido em Maringá, no Paraná, e foi para a Polônia visitar parentes, outro iludido com as promessas de Hitler, sem conseguir enxergar a realidade. Na Polônia, eles também enfrentaram alguns dramas. Certa vez, no gueto de Varsóvia, foram obrigados a visitar, porque os soldados queriam que eles visitassem. Um dos chefes de Franz, que impôs que eles fossem ver de perto a eficiência com que os nazistas resolviam a questão das etnias inferiores. Os soldados armados os acompanhavam dentro de um carro para que ninguém nem chegasse perto deles. Havia doentes e mortos espalhados pelo chão. O carro passava por cima das pessoas mortas. Pessoas muito magras, com mordidas de ratos por todo o corpo, implorando por ajuda. Cenas miseráveis e chocantes. Rod passava por uma delicada fase da pré-adolescência que os nazistas diziam ser muito importante, por ser a mais suscetível a influências, e eles queriam influenciar para que o jovem virasse nazista. Naquele dia, depois do passeio detestável, Rod, traumatizado, caiu de febre. Qualquer tipo de contato amigável com os poloneses era proibido. A família do Rod ignorava essas proibições, apesar dos perigos. Ladislau, que era polonês, frequentava a casa de Franz frequentemente e provocou algumas situações dramáticas para a família guardar na memória. Ladislau confessou que fazia parte da resistência polonesa secretamente e queria ajuda para um amigo brasileiro, chamado Joaquim Maroski, que levou na casa de Franz para conhecer. Joaquim havia se apaixonado por uma moça judia e foi para a Alemanha só para casar. Ele, enfim, já tinha casado com ela. Capítulo 22. Joaquim contou que ele e a esposa Maria presenciaram um massacre e se esconderam e assistiram pessoas jovens e adultos matando vários judeus, somente por serem judeus.
Depois cavaram valas e os enterraram ali pertinho da vista dos dois, sem que pudessem fazer nada. Eles não foram vistos. A forma como eles tratavam os judeus era brutal. Franz pediu que Rod se retirasse da sala para não ouvir, mas Ladislau falou que deveria tratar o menino feito um adulto e que Rod precisava saber de tudo a partir de agora, pois ele já não era mais criança. E caso ele se visse sozinho no mundo, ele teria que saber como se virar. A partir daí, Rodolfo passou a presenciar todas as conversas de adulto e discussões dos pais sem que fosse poupado ou tratado feito criança. Joaquim Maroski havia decidido salvar a esposa, revoltado com o que viu naquele dia do massacre. Faria qualquer coisa. Ladislau e Joaquim queriam uma ajuda para esconder a moça judia, Maria. Mas Marta hesitou, pediu que eles respeitassem a decisão dela e se retirassem de sua casa. Porém, Franz ficou com vergonha de negar ajuda. Depois do relato de Joaquim, Ladislau reforçou, dizendo que não havia outra saída, eles precisariam da ajuda de Franz, que era alemão. Capítulo 23. Margot era secretária de Franz no trabalho. Era uma fumante, não largava o cigarro, e Marta sempre se perguntava onde ela conseguia tantos cigarros, se naquela época aquilo era um artigo de luxo raríssimo. Marta descobriu que estava grávida e só queria voltar para a casa das tias na Alemanha. As tropas nazistas alemãs colecionavam derrotas e a situação da guerra estava piorando muito para os nazistas. Por mais que o ministro Goebbels tentasse propagandear mentiras sobre as tropas alemãs, era impossível ocultar tantas derrotas. Logo, os russos chegariam às portas de Varsóvia para se vingarem do ataque surpresa. Quanto antes eles pudessem sair da Polônia, melhor. Por que na Polônia? Porque a Polônia era uma área de extremo interesse do Hitler, então eles iriam direto para lá. Em uma conversa na sala, Franz, Marta, Rod e Margot conversavam. Marta mal conseguia esconder a antipatia que ela tinha pela secretária fumante. Eles se preocupavam com a situação da guerra avançando. Marta pergunta sobre o casal. Joaquim e Maria? Onde eles andam? Margot e Franz confessaram. Estavam escondendo o casal no porão da própria casa o tempo inteiro. Marta fica furiosa. Muito irritada, sai batendo na porta a ponto de quebrar um bibelô que caiu com a pancada. E Rod, que brincava com uma máscara de gás na sala, assistindo à cena. Pois todos deveriam ficar com máscaras de gás a postos para qualquer emergência. Seguiu a mãe assustado e também saiu da sala. A Marta não sabia por muito tempo que estava brigando no porão dela o Joaquim e a Maria. Por isso que ela ficou tão furiosa, porque passou muitos dias com dois judeus, um estrangeiro e um judeu abrigados no porão sem ela saber. Só quem sabia era o Franz e a secretária que esconderam dela. Capítulo 24. Marta e Rod voltaram para a Alemanha uma semana depois desta briga, e Franz ficou em Varsóvia por mais algum tempo. Ninguém mais falou desse assunto sobre Joaquim e Maria. Viajaram por 2 dias e 2 noites em um trem apertado, cheio de soldados feridos que voltavam da linha de frente de batalha, no front. Marta enjoando o tempo inteiro com a gravidez de 3 meses. Só souberam de Maria e Joaquim muitos anos após a guerra, no Brasil. O Franz já até havia falecido. O casal visitou Rod e Marta, agradeceram pela vida que puderam ter graças à ajuda de Franz e da secretária Margot. Marta, a princípio, Marta já estava com o princípio de Alzheimer nessa época aí e nem estava entendendo o que falavam. O casal tinha ido morar na Palotina após o fim da guerra. Margot, souberam depois, mantinha um romance secreto com o alto general da SS, a guarda alemã. Por isso que ela tinha tantos recursos, regalias, flexibilidade de ação para ajudar o casal de amigos naquela época. Margot fugiu para a Áustria com medo de que os russos fariam quando chegasse na Alemanha nazista, por ela ser amiga de um general. Foi ela quem levou o casal até a fronteira e os liberou para que eles seguissem em fuga, Joaquim e Maria. Ela salvou esse casal. Capítulo 25.
A irmãzinha Elizabeth nasceu em Ulm, em 1942. Ficaram na casa das tias, pois agora seria mais difícil do que nunca conseguir uma moradia. Os bombardeios aéreos haviam começado na cidade e muitas pessoas estavam fugindo para o campo onde não haviam bombardeios. O foco era destruir as cidades alemãs. Nos primeiros dias do ano de 1943, um ex-colega de Franz, Herr Sadler, bateu na porta da casa das tias, procurando por ajuda de Franz, pois Sadler já era idoso, quase 60 anos, um homem pacífico e quieto, ligado à arte e à música, que não queria se envolver com nada dessa guerra sem sentido, e estava sendo recrutado para lutar as batalhas, pois a SS estava convocando para lutar na Rússia todos os homens adultos, sem mais restrições de idade, agora que já estavam perdendo de verdade. O homem estava em desespero com a possibilidade de ter que matar pessoas. Ele queria saber se o ex-colega poderia dar alguma dica que ele pudesse inventar para fugir do alistamento. Marta disse para ele ter esperanças, pois havia uma arma secreta de Hitler para vencer a guerra. E Sadler falou para parar de ser ingênua, pois não havia arma secreta nenhuma. Era mais uma das mentiras que o governo conta para fazer aquela propaganda de superioridade nas suas tropas. No fim das contas, Sadler foi para a guerra na Rússia e desapareceu. Ninguém nunca mais soube o que aconteceu com o coitado. Capítulo 26. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, por serem muito fortes industrialmente, a guerra avançou veloz. O Brasil se aliou ao grupo Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. E agora os brasileiros eram declaradamente inimigos do Reich. A família passou a ser ainda mais hostilizada. Porém, ainda era poupada, provavelmente por causa das tias. O material escolar ficou cada vez mais escasso, tendo que os alunos dividirem entre eles, o que ficou muito difícil a vida de Rod. Ninguém queria compartilhar nada com ele. Nas ruas, chiados de bombas, sirenes e explosões eram constantes. O ministro alemão, Goebbels, insistia que vencer era uma mera questão de querer e que dependia do povo alemão insistir e resistir. A verdade é que a Alemanha estava a passos da ruína, isolada, sem abastecimento, e Hitler obrigando todos a lutar até a morte. A escola vivia desmarcando aulas por conta dos bombardeios. Rod já estava com 15 anos e fez um amigo novo na escola chamado Max, que sempre o defendia. Era o dia do aniversário de Rodolfo, mas havia uma ameaça de bombardeio. A escola mandou todos para casa e Max chamou Rod para ir para a casa dele, pois era mais perto da escola. Rod aceitou e durante o bombardeio ficou apreensivo com medo de nunca mais ter a chance de ver sua família. Foram momentos de horror. Ficaram no abrigo antiaéreo improvisado na lavanderia subterrânea do prédio de Max, com todos os moradores amontoados, todos com alguns poucos pertences e com medo de ficarem soterrados no caso da explosão. A mãe de Max ficou agarrada aos dois até ouvirem o aviso de cessar bomba. Saindo dos escombros, Rod correndo, uma amiga das tias passou, correndo na rua e avisou que a casa de Rod havia sido atingida e estava em chamas. Mas não falou mais nada e a mulher saiu correndo. Rod ficou desesperado. Apesar de terem perdido tudo, a família estava segura. Eles não estavam em casa durante o bombardeio, e sem ter para onde ir, eles foram acolhidos por parentes distantes no campo, a família Stadler, a 10 quilômetros de distância da cidade de Ulm, uma distância segura. No Brasil, estávamos sob o governo de Getúlio Vargas, que tentou se manter neutro, mas por conta de um ataque a um navio brasileiro, foi obrigado a entrar na guerra. Foi o único país da América Latina que participou diretamente da Guerra Mundial. Perdemos 451 oficiais brasileiros nesta guerra. Suas cinzas repousam hoje no monumento em homenagem aos heróis da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. Capítulo 27. Rodolfo diz que Deus está por nós em cada evento que acontece nas nossas vidas, ainda que não pareça. Após serem obrigados a se mudarem para o campo na casa dos Stadler,
Ulm foi bombardeada e foi completamente destruída pelos russos. A família escapou da morte por conta dessa mudança. Foi por pouco. Mesmo morando a 10 quilômetros de distância, eles ouviram por 2 horas o barulho dos bombardeios na noite da cidade em Ulm. No dia seguinte, Rodolfo e Franz foram até a cidade de Ulm para ver se conseguiam aproveitar algo que tivesse escapado dos escombros. E Rodolfo encontrou o diretor da escola, um nazista convicto e perseguidor, chorando aos prantos, desesperado, pois a escola e toda a cidade estavam em completa destruição. Rodolfo teve até vontade de jogar na cara dele que ele devia aquela desgraça toda ao seu querido Führer. Mas diante de tamanha cena de destruição, até o próprio Rod teve vontade de chorar. Alguns dias após o bombardeio, nasceu a segunda irmã de Rodolfo, a caçula Crista Maria, que nasceu com síndrome de Down e acabou falecendo em São Paulo no ano de 1950. Capítulo 28. Não havia mais o que comer. Quem estava no campo ainda conseguia alguma coisa, mas a fome assolava toda a Alemanha e destruía as famílias. O que eles ainda ganhavam para comer, deixavam para as meninas caçulas se alimentarem. Uma vez, Rodolfo viu sua mãe sair de forma misteriosa e seguiu ela. Flagrou uma cena que jamais esqueceria. A mãe se ajoelhou no campo atrás de uma árvore e começou a comer grama, com raiz, areia e tudo, escondida dos filhos, no desespero da fome. Todos estavam cada vez mais apreensivos. Quanto mais avançavam as tropas russas, mais medo sentiam, pois as notícias das atrocidades que os russos cometiam contra os alemães eram assustadoras, principalmente contra mulheres e crianças. Os russos estavam vingando com muito ódio tudo o que aconteceu em Stalingrado. Marta e Franz já tinham até decidido que, caso os soviéticos pegassem a família, eles tirariam a vida dos filhos e a própria vida antes que eles pudessem fazer crueldades. As tropas aliadas chegaram para varrer a Alemanha. Avançaram para aquela região. Houve outro bombardeio, bem mais pesado, de 3 horas infindáveis, na cidade de Ulm. Infelizmente, a filha da senhora Stadler estava em Ulm no momento e foi atingida. Ninguém entendeu o porquê desse ataque, porque a cidade já estava destruída. Dias depois, eles souberam que as tropas caminhavam para a direção onde eles estavam, com 8 horas de distância. Eles estavam a 8 horas de distância de chegar na localidade onde eles estavam, quando um jovem, inexperiente soldado da Gestapo bateu à porta dizendo que os levaria preso, pois tinha uma denúncia de que eles eram inimigos do Reich. Franz não conseguiu levar aquele homem a sério. Gritou com ele dizendo que ele estava louco, pois estavam a poucas horas de serem massacrados pelos inimigos, que ele saísse da casa da família Otto e que salvasse sua própria vida, pois prender qualquer pessoa naquela situação era ridículo. O soldado gaguejou e não sabia o que fazer. Então disse que ele saísse da sua casa, fugissem, e que ele voltaria depois e relataria que não havia ninguém na hora que ele chegou. No fim das contas, Franz foi o responsável por salvar a vida daquele soldado, que já nem sabia mais o que estava fazendo, só obedecendo os fanáticos nazistas. Pouco tempo depois do episódio, Franz confessou que, se o soldado insistisse, Franz estaria disposto a matá-lo para preservar sua família, confiando na aproximação do exército americano. Capítulo 29. Fim de abril de 1945. Os soldados alemães que ainda restavam passavam na rua com uniformes em farrapos, dando pena em Rodolfo, que imaginava o que aconteceria com aqueles homens quando fossem pegos depois de terem lutado tanto por nada. Os americanos dominaram a cidade, fizeram uma passeata e obrigaram todos a abanar lencinhos brancos com as mãos enquanto eles passavam e admiravam o seu maquinário de guerra. Os soldados americanos estavam embriagados, bêbados e faziam algumas agressões desnecessárias. Estavam empolgados por derrotarem as tropas alemãs. Durante o desfile, Franz também acenou com a mão, como mandaram. Ele só queria paz, e um soldado viu no braço dele um relógio. Ele desceu do tanque, puxou o relógio com força, mas ninguém reagiu naquela cena. Muitos soldados americanos estavam bêbados. As tropas americanas jogavam chocolates para as crianças e desfilavam com muito orgulho da vitória.
Era um desfile interminável. Foi exatamente como Franz profetizou há anos atrás naquela entrevista do Hipoteticamente. Se hipoteticamente os Estados Unidos entrassem em guerra contra a Alemanha, eles teriam um potencial industrial absurdo em fabricar armas e seriam um forte inimigo. Em Berlim, covardemente, Hitler se despediu dos seus últimos adoradores em um bunker, esconderijo, em que ele estava escondido na companhia da sua recém-esposa Eva Braun. Estava a 24 horas de ser alcançado pelos americanos. Nas suas últimas horas de vida, ainda deixou um testamento, nomeando o ministro Goebbels, que era o ministro da sua publicidade, como sucessor do seu governo, como se isso fosse uma herança. E às 3h30 da tarde do dia 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou com um tiro na cabeça. Seu legado foi de 60 milhões de mortos, cidades e famílias destruídas, milhares de refugiados e desabrigados, incontáveis órfãos, muita dor, sofrimento e lágrimas. Seu sucessor nomeado, Joseph Goebbels, um dia depois, tirou a vida de sua esposa, de seus 6 filhos e suicidou-se. Berlim, a capital alemã, caiu e a Alemanha assinou o seu rendimento. Em 8 e 9 de maio de 1945 estava findada a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 30. Franz decidiu confeccionar uma bandeira brasileira, que parecia uma atitude arriscada, mas que depois foi uma decisão acertada, pois foi o que os defendeu quando os americanos passavam por sua casa e viam que eles não eram alemães nazistas. Os soldados americanos faziam crueldade contra as mulheres e, de certa forma, eles estavam sendo protegidos pela bandeira. Logo, muitas mulheres procuravam pedindo abrigo para evitar de sofrerem abusos. A família percebeu a falsidade, pois agora eles eram os amigos e salvadores brasileiros, não mais os americanos traidores do Reich. Os americanos não podiam manter contato amigável com os alemães, mas eram amáveis com famílias por serem dos aliados. Com essa família específica por eles serem dos países aliados. Ninguém sabia o que era uma bomba atômica, até o dia dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Mas logo o Japão capitulou, desistiu, se rendeu. E os soldados americanos ficaram mais tranquilos, pois não precisariam mais ser enviados para o fronte oriental, e também já não haveria mais guerras contra o Japão. Capítulo 31 e 32. O Natal de 1945 foi após o fim da guerra. O primeiro após o fim da guerra. E as pessoas passavam muito frio e fome. Não havia como ficar ao relento. As casas estavam destruídas. Então todos se abrigavam nas estações de trem ou em outros pontos de aglomeração. Não havia dinheiro, as coisas eram feitas na base da troca. Quem ainda tinha alguma força ia até o campo para conseguir algum graveto para tentar aquecer o frio ou trocar por alguma comida. Mas os camponeses se aproveitavam da situação e não davam de graça. Exigiam joias e coisas valiosas em troca de um pouco de leite e ovos. O luto pelos parentes que morreram lutando no fronte, ou bombardeados ou soterrados, era uma constante nas famílias. Quanto aos que foram para a Rússia, ninguém sabia o que havia acontecido, os que restaram na Rússia. Mas as pessoas buscavam algo para comemorar, nem que fosse o fim das sirenes anunciando novas bombas aéreas. O objetivo da família de Rod era sobreviver e voltar para o Brasil. Franz queria conseguir de volta os passaportes da família, mas diziam que eles buscassem ajuda nos campos de refugiados. Franz não queria de jeito nenhum para os campos de refugiados, pois havia gente de todo tipo, inclusive criminosos, que usavam os campos para criar novas identidades e fugir da lei. O governo brasileiro enviou uma comissão de informática para Berlim para repatriar os brasileiros que estavam sobre os escombros abandonados na Alemanha e agilizar o processo de retorno. Porém, os passaportes deveriam ser carimbados por todos os países aliados, Estados Unidos, Brasil, França, Inglaterra e, infelizmente, a Rússia também. Essa última não queria facilitar que absolutamente nenhum alemão saísse do território germânico, sob nenhuma justificativa. Então, eles não queriam carimbar os passaportes de Marta e França. Era sempre um niet, que significa não em russo.
Então a família continuou na casa dos Stadler, aguardando a autorização de viagem pelos russos. No início, eles eram os traidores do Reich americano, depois viraram os amigos salvadores, e agora, de uma hora para outra, porque queriam sair de dentro do terror, os Loibl se tornaram nazistas. Tudo isso demonstrava as facetas dos sórdidos interesses dos humanos. Capítulo 33. A espera do visto estava ficando sem previsão, e Franz decidiu viajar para a Suíça tentando agilizar o processo de repatriação ao Brasil. Foi aí que os alemães denunciaram para os americanos de que haviam armas escondidas na casa dos Loibl. De fato, Franz insistia em guardar, atrás do espelho, uma pistola de coleção. Não houve então uma vasculha, mas por sorte os soldados americanos não acharam nada. Dias depois, Franz voltou da Suíça sem ter conseguido nada e a família estava a salvo. Capítulo 34. Ano de 1947. Os camponeses eram os ônibus que ainda tinham alguma comida. Eram os únicos que ainda tinham alguma comida. Ovos, leite, carne de porco, etc. Só trocavam mediante a caros itens. Com a ajuda da Cruz Vermelha, os pais de Marta conseguiam localizar a família Loibl e enviar alguns pacotes de suprimento de primeira necessidade, inclusive café, para que eles pudessem se manter. Eles foram para o sul da Bavária, ficar na casa do irmão de Franz por um tempo. No final de 1947, eles finalmente conseguiram o último carimbo russo. Rápido prepararam os poucos pertences que tinham em 2 caixas. Mas até isso tiveram problemas, pois não queriam embarcar as caixas já que o navio não tinha muito espaço. Conseguiram ainda ajuda com os americanos. A despedida da família Stadler, parentes distantes que abrigaram após o bombardeio que destruiu a casa das tias, foi muito difícil. Os tios e primos da Bavária também. Como ficaram sem contato, a família do Brasil nem sabia que Rodolfo tinha ganhado mais 2 irmãs. Tudo estava tão destruído que eles tiveram até que esperar o Natal de 1947 para finalmente embarcar. Na saída, os ingleses ainda quiseram fazer uma demonstração de poder, fazendo eles passar por um exame extremamente desconfortável e demorado, esperando 10 horas em pé no frio congelante, a fim de detectarem qualquer nazista que estivesse tentando escapar. Essa exposição ao frio provocou, na irmã caçula de Rodolfo, Maria, com síndrome de Down, uma pneumonia que ela jamais conseguiu curar totalmente. Na despedida das tias Dora e Maria, todos choraram muito, mas Rod segurou para não chorar, pois ele já estava com 18 anos e precisava se manter na posição de um homem forte e adulto. Eles olharam para a costa se afastando, vendo toda a destruição. Na viagem de navio, eles precisaram de socorro médico para a irmã caçula e o único médico a bordo se mostrou um oportunista que exigiu, em troca, a aliança de ouro de Marta. Eles estavam com muito medo de que a menina morresse a bordo e terem que tirar o seu corpinho ao mar. Pagaram e cuidaram como puderam da pequena Maria. Pelo menos no navio havia comida farta, com direito a repetir. Em alto mar, passaram por um campo minado de bombas, o que os fez ficar com muito receio. Mas o habilidoso capitão brasileiro conseguiu desviar das bombas e o navio passou sem nenhuma explosão, nenhum incidente. Pararam num porto francês. Não puderam descer, os franceses não queriam nenhum alemão pisoteando solo francês. Passando pela costa da Espanha, estava mais calor. Conseguiram tomar banho de água fria e colocaram roupas mais leves. Aportaram em um porto português e, enfim, desceram do navio. Foi um alívio ver uma cidade inteira, vitrines de lojas, comida farta nos restaurantes e pessoas pacíficas e calorosas. A família, no Brasil, havia mandado dinheiro para que eles pudessem gastar durante a viagem, e eles se permitiram comer, comprar alguns itens de necessidade e voltar a se sentirem vivos nas terras lusas portuguesas. Acharam tudo muito bonito e reconfortante. Enfim, a travessia para o Atlântico. Na viagem, um passageiro surtou com medo de bombardeios russos, gritando e provocando uma histeria coletiva. Mas ele foi medicado e o resto da viagem ocorreu tranquilamente. Rod saiu com 8 e voltou com 18 para sua terra natal. Ele repete várias vezes que deve tudo que temos na nossa vida à fé
que sem fé não existem condições de passar por situações difíceis, nem se recuperar e nem voltar à vida depois de tudo que passaram. Quando se aproximaram da costa brasileira, Rod se ajoelhou no chão e agradeceu a Deus. O Brasil, para ele, era o país mais livre, pacífico, mais generoso e mais hospitaleiro do mundo. Em São Paulo, Rodolfo completou seus estudos e se formou em técnico de produção metalúrgica. A profissão de Rod fez-o viajar pelo mundo inteiro. Fala fluentemente português, alemão, espanhol e francês e inglês. Casou, teve 2 filhos e 3 netos. Fim.